Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? A gente mais um dia aqui que Deus está permitindo, né, pessoal, que a gente esteja aqui nessa realidade, né? O nosso corpo, né? Espero que seu corpo também esteja com saúde bem, tá, pessoal? Que a gente precisa desse corpo, por mais que tenha muitos querendo nos envenenar aí, matar a gente, né, pessoal? Pelo um pensamento aí que não é de hoje, tá, pessoal? Que é, eles têm o plano de reduzir a população. Tá dizendo que tem muita gente. O mundo, ele tá dizendo que o mundo é pequeno, tem muita gente, não pode ficar muita gente aqui, pessoal. Imagine, pessoal, se o camarada ele não tem a visão holística, ele tem uma visão reducionista, né? Ele pensa como a Matrix quer que ele pense que o mundo é uma bola, que a gente está num um quadradinho, tá? É que tem muita gente. Não é que tem muita gente, pessoal, tá? É que a gente está vivendo aglomerado. E isso foi proposital para que as pessoas vivessem nessa aglomeração, tá? Para eles fazerem o experimento com as pessoas, porque se as pessoas estivessem espalhadas, ele não poderia. Então, você vê quando no laboratório, o rato, né? Eles colocam em um compartimento bem fechado. Então, é a mesma coisa, tá? A gente servindo de experimento aí para essas pessoas, tá? E, e isso que as pessoas não tá vendo, tá, pessoal? Então, você viu que na década de 60, 70, né? As pessoas que eram da zona rural estavam vindo tudo para a cidade, tá? E como essas pessoas estavam vindo para a cidade, tá atrás do quê? Atrás do dinheiro, né? Que é o que movimenta, então ele está vindo atrás do dinheiro para ter um trabalho, para ter um dinheiro para sobreviver. E o que é que aconteceu com essas pessoas que vieram do interior? Se essas pessoas, tudo que mora em morro agora, né, é chamado também periferia, essas pessoas vieram tudo do interior, pessoal, tá? Para trabalhar, a maioria dos prédios, das construções que tem aí, foi a maioria dessas pessoas, os predeiros aí, tá? As mulheres que vieram com predeiro se tornaram lavadeira, né? Várias coisas. Por isso que minha mãe, a profissão da minha mãe é lavadeira. Ela veio do interior, né? Para cá, para a cidade aqui, que é conhecida aqui como Salvador, né? É onde tem mais o movimento. Então ela veio de Pujuca. Minha mãe saiu lá desse interior, Pujuca. Entende? Meu pai também. Então, essa coisa foi proposital fazendo isso para que todos ficassem aglomerados. Então, agora a gente está vivendo um em cima do outro. Ó, você vê uma casa aí, né? Principalmente nas regiões periféricas, também, né? Os prédios onde as pessoas também que se dizem ter dinheiro, né? Mora também tudo em prédio um em cima do outro, então aglomeração. Mas existe terra, tem lugar ainda que nem o ser humano foi aqui na própria terra, tem lugar que o ser humano ainda nem foi, nem explorou. Mas porque tem aí uma mente pensante por detrás, está fazendo isso para que tome as terras, para que eles demarquem tudo, tá? E coloque a gente nessa aglomeração. Então, a gente, como um ratinho, né? Você vê o ratinho, ele vai para atrás da recompensa dele. Qual é a recompensa
dos ratinhos do ser humano que a gente somos nós? O dinheiro, pessoal. Um monte de ratinho, tudo atrás disso aí. Pode ser de conceito religioso ou não, tá tudo atrás disso. Então, isso eles fizeram isso de propósito, tá? E agora tá aglomerado. E agora tá colocando na cabeça das pessoas que, olha, precisamos livrar aí de uma metade das pessoas. Você sabe qual é a metade que ele quer se livrar, né? Por quê? Porque não vai precisar mais do seu serviço, trabalho braçal. Você sabe qual é as pessoas que têm um trabalho braçal? Você sabe, né, pessoal? Ó, você sabe qual é as pessoas que têm um trabalho braçal. Então, não vai precisar mais desse trabalho braçal. Então, não vou precisar de você aqui nessa realidade. Então, quer mandar você para um umbral, para o mundo espiritual, tá? Então, é isso aí que é chamado de Matrix, né? A elite aí tá fazendo. Ainda colocando o medo, né? Ah, não vai ter alimento para todo mundo, não vai ter. Olha, pessoal, quantas guerras já teve aqui nessa realidade que a gente conhece? Quantas guerras teve aí? Já faltou alguma coisa para as pessoas que estão aqui nessa realidade? Não faltou. E tem uns que tem até demais aí. Olha aí os que estão na elite aí, a regalia muito grande, então ele quer se livrar de você para ele ter tudo aí, o espaço para ele. Tudo é meu, nada deles, tudo é meu e nada deles. Então, e tá colocando isso e tá vindo com essa narrativa, colocando isso na cabeça de muitos, tá? Ele vai convencer pessoas da alta sociedade, tá? Convencer que, como é que se diz? Que vai ter que fazer isso aí. E isso já vem de muito tempo. Olha aí quantos setores, né, da medicina, tudo está envolvido nessa situação aí, tá? Por isso que a água é um veneno, o alimento é um veneno, porque vem matando a gente aos poucos aí. Mas só que tem algumas pessoas que estão criando resistência até os venenos que ele está dando para comer. Então, pô, se essas pessoas não morrem, então eles vão preparar outra coisa para mais forte para querer eliminar aí a metade dessas pessoas, tá? E você sabe qual é as pessoas que estão na lista para ser eliminada dessa realidade, né? Você sabe. Porque você vê que a população, a sociedade, ela se dividiu, por exemplo, a gente que mora em periferia, isso aqui, a gente está aqui é por acaso? Ah, por acaso foi acontecendo. Você acha isso, pessoal? E por isso que as pessoas estão dormindo, pessoal. Estão dormindo, tá? Tá achando que é algum político que vai dar a solução a ele. Vai dar a solução a ele, de mandar ele para umbral logo, mandar sair logo daquele para ir para o mundo espiritual. Principalmente aqueles que estão abusando, tá? Hum? Entende, pessoal? E eles vão usar qual é a força que ele tem aí, as forças do Estado, vai usar para, sabe? E como justificativa. O pensamento lá daquele que era o bigodinho, você sabe, né? Que ele disse que queria fazer uma raça pura e devia eliminar as outras raças. Só... esse pensamento continua, tá, pessoal? Esse pensamento continua, tá? Mas só que é disfarçado agora, tá? Tá disfarçado aí. Então, mas esse conceito continua ainda. E pior que vai sendo prolongado, ele está vendo que
as substâncias que eles colocaram para que as pessoas, né, viessem a ir para o umbral, deixar o corpo dela, tem pessoas que criaram resistência aos alimentos que come, que está envenenado, né, a água. Então criou resistência. As pessoas estão durando mais. Pra... é coisa mesmo de Deus, né, pessoal? Estão durando mais vivendo aqui. Então, eles vão fazer outro plano aí para que isso aconteça, aconteça a morte, né? Você viu aí o que aconteceu na pandemia, morte instantânea de várias pessoas em vários lugares. É o plano, tá, pessoal? É o plano de reduzir, né? Teve até lá aquelas pedras da Geórgia, né? Que tinha lá falando sobre isso, reduzir a população. Tiraram de lá, né? Quebraram lá, não sei o que aconteceu lá, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Então, fizeram isso, colocaram isso na cabeça do povo agora. Agora a gente está aglomerado, tá? Reduziu, então as terras é da maioria aí do que são grandes, né? Que diz que é do governo, e os povos estão tudo aglomerados em um terreninho, aí um faz uma casa, um em cima do outro, faz um biombo ali, e tentando sobreviver. Então a gente vai estar acuado. Então eles já estão delimitando as pessoas, então eles sabem, tá, pessoal? Com essa história aí de que não tem terra, de que não vai ter comida para muita gente. Por isso que ele criou a narrativa de que o mundo é uma bola. A Matrix. E tem muitos que acreditam nisso, tá? Tem muitos que acreditam nisso. É uma bolinha aí, o mundo é uma bolinha. E tem muita gente. Os ratos, pessoal, não estão não pensando direito, porque eles estão envenenando, dando coisa. Então os ratos que estão aqui não estão pensando direito. Então aquele rato que começa a pensar fora da caixa já é uma preocupação para eles, para que criou essa matrix. Então já é uma preocupação. Entende? Eu espero, eu falei aqui metáfora, tá, pessoal? Mas eu sei que as pessoas que estão no meu canal aqui são despertas, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Porque não posso falar isso aqui abertamente, você sabe, né? Que talvez nem o meu vídeo seja tirado do canal, né? Como muitos vão ensinar aí, porque não é permitido. Por quem? Tem uns aí que mandam. Entende, pessoal? Então, deixa eu tomar um chazinho aqui, a gente vai começar, tá? Eu queria dar essa introdução porque eu vi pessoas falando sobre isso, né? E pessoas que não têm conhecimento mais aprofundado, não têm uma visão holística, uma visão reducionista, então estava até, né, entrando no apoio sobre isso. Então vai ter gente que vai apoiar isso, tá? Matar gente aí em massa, entende? Essa é a situação, tá, pessoal? Mas, como é que se diz? Pode haver, se isso for acontecer, pode haver uma intervenção aí dos seres espirituais aí, de Deus, nessa situação aí, tá? Porque já aconteceu esse situação aí. Já houve um reset aí, apagar tudo e começar tudo de novo. Então, ele não, a espiritualidade, Deus, não vai deixar mais que o ser humano seja resetado, porque ele vai ter que evoluir, ele vai ter que ter um contínuo, um crescimento tanto espiritual, físico, emocional, contínuo. Então, quando a pessoa vai pegando conhecimento, aí, né,
essa matrix, eles querem, não, eles estão sabendo demais. Plá! Então, eles querem fazer isso. Então, vocês que estão sabendo demais, é um perigo, tá? Vocês que estão sabendo demais aqui nos meus vídeos, é um perigo, tá? Entende, pessoal? Então, eles querem fazer isso porque existe aí um plano disso, porque não pode, tá, pessoal? Continuar. Veja o tema que a gente está falando, né? A gente falou a primeira, a segunda e a terceira. A gente já vai para a quarta parte, que é o tema aqui. O que é o superego espiritual, né? E como podemos equilibrar esse superego? Então, a gente está tentando equilibrar esse superego porque foi colocado, a nossa formação aqui do superego foi composto de engano e de mentira. Então, o seu superego vai estar desequilibrado. Por isso que a gente tem que se apoiar na verdade, pessoal. Curte o que custar, né? Tem até a música que eu gravei aí, vocês me deram uma audiência muito grande. A música eu gravei aí, ó. Curte o que custar, nem que leve a vida inteira, eu quero ter você. Curte o que custar. Só quem ama não se cansa de esperar. Eu gravei aí, né, pessoal? Como eu te amo, como eu te amo. Então, eu gravei essa música e vocês me deram uma grande visualização. Obrigado, tá, pessoal? Nas minhas redes sociais aí. Vocês gostam de eu cantando, né, pessoal? Mas agora aqui é a gente estudando aí o que é esse superego. Então, você vê ao longo desse século, né, dessa realidade, o superego do ser humano foi constituído aí sobre muitas mentiras. Por isso que tem gente, até quando descobre essa mentira, ele se revolta. Nossa, eu estava apoiado nisso. É isso, pessoal, tá? Mas é isso, a gente, tanto no meio religioso como no meio da ciência, então existe muitas coisas, muita mentira. Por que ele está fazendo isso? Para que seu superego ele não fique equilibrado. Porque ele sabe que espiritualmente você pode se conectar com o Criador. Então, ele não quer. A Matrix, eles sabem disso, eles sabem, tá? Se vocês não sabem disso, eles sabem. E trabalha contra, né? Não trabalha a favor da humanidade, tá? Então, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira parte, pessoal? Que é esse superego. Vamos recapitular aqui, né? Ele fala: o superego espiritual é uma fusão do termo, né, freudiano com o conceito da espiritualidade, que é representado como uma voz moral internalizada que representa os valores sociais e culturais, gerando culpa e ideia de perfeição, como a dimensão de valores espirituais ou religioso, onde a ideia de certo e errado se baseia em preceito divino ou de fé, agindo como juiz interior que busca retidão moral e espiritual, muitas vezes gerando conflito entre o desejo do id e a busca pela santidade ou pelo ideal divino. Então, foi isso aí, né, pessoal, que é o superego espiritual. Ele é uma fusão do termo de Freud, né, que Freud fala sobre superego, né, na instância psíquica, né, é essa fusão, mas que esse superego espiritual vem desses conceitos de fé, da religiosidade,
vem dessas coisas, o qual também foi atingido pela Matrix. Olha quantos grupos religiosos estão passando engano, mentira aí, pessoal. Para quê? Para que seu superego, porque a Matrix sabe que você tem essa instância psíquica, para que seu superego fique desequilibrado. Porque o que equilibra o superego é você se apoiar na verdade. Então leva o equilíbrio a ele, tá? Então a Matrix não vai deixar você se apoiar na verdade. Essa é a nossa complicação de viver aqui, pessoal. Essa é a nossa complicação. Que tem de engano, que tem, então. Por isso, pessoal, nossa, quando eu comecei aqui os vídeos, nossa, quantas pessoas do meio religioso vieram com muitos problemas emocionais, mentais, tá? Por causa da confusão que tinha na mente dessas pessoas. É isso que ele quer. Então, como é que um superego espiritual dessa pessoa vai estar? Como é que vai estar a moral, social? Então, no meio onde ele está, ele descobre que o próprio pastor é o mentiroso. É difícil, né, pessoal? Teve pessoas aqui que ficaram iradas mesmo, como descobriu. Eu digo, deixe para lá. É o momento que você estava dormindo. Enganaram você. Agora você acordou, agora faça diferente. Entende? É isso que a gente viu, não foi? Na primeira. Então ele disse, aí a pessoa entra em conflito, né? Com o desejo do id, então, que é do homem do desejo, né? E a busca pela santidade e pelo ideal divino. Então, quando a gente começa a ter essa caminhada, então a gente entra numa luta pessoal, né? Que é a luta entre o homem do desejo, o id, e o homem divino, que quer buscar coisas espirituais, coisas, o bem, e o homem do desejo quer bagaceira. Não é fácil, né, pessoal? Então a gente entra numa luta, tá, pessoal? Uma luta de energias, são energias que circundam o nosso ser da nossa consciência. Então faz com que então você tem que buscar o equilíbrio para que a sua consciência, né, ela tenha o domínio da matéria, da energia da matéria, não a matéria dominar o espírito, é o espírito que domina a matéria, porque a gente é espírito. Você sabe, né, pessoal? Vocês têm assistido meu vídeo aí ou não? Então, isso foi na primeira, segunda, terceira parte, né, pessoal? A gente falou a terceira. Agora a gente vai para a quarta parte. Então, a gente parou aqui, foi nesse trecho aqui, né? Assim, tudo que vivenciamos nessa realidade é absorvido pelo nosso campo mental, onde todas as ideias internalizadas é o que forma o superego. São adquiridos através dos valores familiares, particulares de cada indivíduo, né? Assim como aqueles partilhados pela sociedade em que o indivíduo está inserido. Então, pessoal, a gente é influenciado, né? E a gente vai internalizando as coisas, a gente vai formando esse superego através dessas coisas, né? As coisas que a gente vai vivenciando nessa realidade. Então, se uma pessoa ela, por exemplo, superego espiritual, ela é de um conceito religioso, mas está lá passando mentira, ela não sabe, ela está internalizando várias coisas, entende? Por isso que eles criaram a Matrix em cada setor da sociedade, né? Na escola, na faculdade, na religião,
na música, no teatro. Então, tem todas essas matrix em todos esses lugares. Porque ele sabe que você vai internalizar, né? Vai formar o seu superego aí. Então, ele vai, que as pessoas falam que é a opinião de valores. Então, você vai internalizar alguma dessa opinião que está sendo lançada aqui nessa realidade. O negócio é quando você pega a mentira, tá, pessoal? O engano. Aí seu superego, o que é que acontece? Você cria um superego totalmente desequilibrado. Então, o que é que agora a espiritualidade está fazendo? Está fazendo com que despertando as consciências para trazer a mensagem, trazer a verdade para ir equilibrando esse superego que foi manipulado por essa realidade, por essa matriz. É isso, pessoal. Eu quero correr, mas quanto mais eu corro, a assombração me aparece. Você já viu essa frase, pessoal? Então, ele fala, é adquirido, né? Valores da família, então a família logo suja logo, né? Influencia a criança ali, o adolescente, aí depois vem o quê? Aí vem o partilhamento da sociedade, então ele vai para a escola, aí vai colocar lá, por isso que essa educação aí, então, começa a colocar na escola, depois ele vai para a faculdade, então, na faculdade perturba mais a mente dele ainda. Pronto, pessoal. Aí, esse ego aí, esse superego, tá totalmente desequilibrado dessa pessoa. E é isso que a Matrix quer. Quanto mais você fica assim, mais você fica vulnerável, dependente na mão dessa Matrix aí. Por isso que ele não quer que a gente se liberte disso aí. Esconderam o conhecimento, tá? Destruíram. Então eles vão querer agora fazer a mesma coisa. Os conhecimentos agora que estão sendo trazidos, eles vão destruir, eles vão querer fazer o reset para começar uma nova geração, e começar a enganar essa nova geração. É isso que ele quer fazer, criar um novo ego aí na nova geração. É isso, pessoal, tá? Que aconteceu e quer acontecer, mas espero que vai ter a intervenção aí da espiritualidade aí nesse meio aí. Não vai deixar, tá? Espero isso, tá, pessoal? Então, aí a quarta parte, né, pessoal? Vamos lá. Ele fala, por isso temos que avaliar 3 níveis de consciência do ser humano. Então, a gente tem que avaliar 3 níveis de consciência que está aqui nessa realidade. Quais são esses níveis de consciência, pessoal? Ele fala, o superego atua em todos e atua em todos. E quais são esses níveis, né? Ele pergunta, consciente, pré-consciente e inconsciente. É o que Freud delimitou, né, pessoal? Aquele consciente, o pré-consciente, né? E o inconsciente. Então, são níveis de consciência que as pessoas se encontram. O inconsciente é dormindo, aquele pré-consciente é o que está acordando, né? Dá um cochilo, acorda, volta a dormir, volta a dormir de novo. E o consciente é aqueles que estão despertos, estão observando a realidade como é, tá? Então, você avalia aonde é que você está, seu nível de consciência. Você consegue avaliar? Se você não consegue nem avaliar isso, não entende o que eu estou falando, você está inconsciente, você está dormindo. Tem pessoas aqui ó, que, nossa, o que é que eu quero entender o que é que o irmão Samuel está falando. Mas é isso, pessoal, porque você está inconsciente, então
É preciso entrar em outra frequência do desperta a consciência, perceber as coisas, que não só é essa a realidade, tá? Então, ele fala consciente, pré-consciente e inconsciente. Em alguns casos, quando ocorre sentimento de culpa, porque, porque as pessoas não conseguem entender o motivo, pode significar que houve a atuação do superego no âmbito do inconsciente, tentando suprimir o id. Então, isso acontece muito, né? Inconscientemente, o superego, de acordo com o que ele foi internalizado, ele vai bloquear várias coisas do id, tá? Você vê uma pessoa religiosa, muito religiosa, então ele bloqueia até coisas que a pessoa para de viver aqui. Você não viu falar das mulheres que a maioria hoje não tem gozo, pessoal? Mesmo casada, já é permitido para ela ter aquele gozo, mas ela não tem. Por causa, então, porque tem esse aí, essa instância psíquica, bloqueando algo, porque foi colocado algo como errado, como, né, maligno, coisa. Colocou esses conceitos religiosos na consciência e essas pessoas se travam. Quando chega nesse momento, ela tem uma trava. Entende? Então ela não consegue relaxar. É um exemplo, tá, pessoal? E existe em vários outros setores também, não só nessa área sexual, que trava a pessoa de ela prosseguir, de ela viver a vida, experimentar. Porque foi orientado por falsos pastores, falsos pregadores, essas coisas erradas. Eles não orientaram aquela com a verdade, tá? Às vezes usou a verdade e distorceu. É o que está acontecendo no mundo, tá? Muitos estão pegando a verdade e distorcendo para criar uma confusão na consciência da pessoa. E agora, olha quantos aí, confusos aí, nesse meio religioso. Quantas pessoas? É pouca? Não, é muita. Né, pessoal? Então, ele diz que ocorre um sentimento de culpa. Então, esse sentimento de culpa vem, né, pessoal? A pessoa não consegue entender o motivo. Significa que houve, então, a atuação ali. Ela sente culpa de por que eu estou sentindo? Ela nem sabe, porque ela cometeu coisas, né, que vai de encontro à espiritualidade. Então, o superego aí agiu, né, para impedir o quê? Inconscientemente, o superego agiu para impedir a suprimir essas, como é que se diz? Essa atuação do id, que é uma energia, tá, pessoal? É pulsões, por isso que Freud delimitou como pulsões, são pulsões do id. Então, o superego está agindo para impedir, porque não é permitido colocar muita coisa aqui nessa realidade. Essa nossa energia visceral, instintual, né, do instinto, a gente não pode colocar aqui, né, para fazer bagaceira, entende, pessoal? A gente não pode. Então, o que é que o superego faz? Até inconsciente, ele bloqueia isso aí, porque não pode, tá? Então, precisa equilibrar esse superego aí, principalmente o superego espiritual, que é os conceitos religiosos. Então, para você ter um superego espiritual saudável, equilibrado, você precisa colocar informações espirituais verdadeiras, né, no seu campo mental.
Aí o que mais, pessoal? Tem mais? Tem mais. Vamos lá, né? Aí ele fala assim o superego é um componente moral da mente humana. Então, ele está nesse campo, nessa instância mental, né? É um componente moral que ele vai trazer moralidade. Você não pode trazer aqui coisas imorais. A energia vem, né? A pulsão vem, mas o superego vai reprimir isso aí. Porque não pode. Mas o que é permitido para a espiritualidade? A gente tem a satisfação, a gente precisa liberar essa energia. Porque quando você não libera essa energia, principalmente a energia sexual, ela vai sair por outro lado. Pode sair até como doença, crises, dores no corpo, ou pode sair você falando coisas que não deve. Entende? A energia não pode impedir, porque a energia é tão forte, tá? Então, a gente tem que saber lidar com a energia. Não é a gente chegar e reprimir a energia, porque ela não vai sair. Você vai recalcar, jogar debaixo, mas ela tá lá. Ela vai vir com mais força ainda. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso, tá, pessoal? A maioria de que aconteceu trauma, coisa, precisa buscar uma terapia, principalmente um terapeuta energético. Não é puxando para minha sardinha, não, tá? Mas porque a minha sardinha tá bem frita. Não é porque eu sou um terapeuta energético agora, espiritual, né, que fala também dessas coisas, mas porque vai entender esse lado que está acontecendo com você, tá? Não vai reprimir você, tá, pessoal? Vai mandar você equilibrar, liberar essas energias que estão estagnadas, tá? A maioria das energias estão estagnadas. E isso que acontece, tá? Pela repreensão religiosa do que houve aí, tá? Aí o que mais, pessoal? Então, o superego é um componente da mente humana. Com isso, ele representa os valores da sociedade. Reprime por meio de punição o sentimento de culpa. Qualquer impulso contrário às regras, às ideias, também força o ego a se comportar de maneira moral, conduzindo o indivíduo ao que é certo. Então, quando o superego está equilibrado, ele vai fazer isso, pessoal. Mas quando ele está totalmente também exagerado demais, ele vai prender, a pessoa não vai ter uma vida aqui nessa realidade. Porque ela não posso, eu não vou fazer nada, ai, tudo errado. Entende, pessoal? Porque foi ensinamentos, né, principalmente religioso, distorcido e ensinado para essas pessoas. Então, o superego dela, espiritual, está muito forte, então precisa ir equilibrando isso. Tem outros que o superego dele está totalmente frágil, pessoal. A pessoa está fazendo qualquer coisa, não tem moral, mente, sabe? Anda totalmente desregrado. Então, precisa puxar o freio de mão também. Entrar no equilíbrio. Então, aqui no meu canal eu tenho assim, 8,80. Sabe o que é 8,80? Um dia eu vi o negócio de uma pessoa no meu canal. Aqui eu sou 8,80, então é uma pessoa, como é que se diz? Tá muito frágil o superego dela, ou então ela tá muito rígida. Então, não pode, tá? Tem que estar equilibrado. Aí, o que mais, pessoal? Então, quando você cometer coisas, né, que vai reprimir, vai trazer sentimento de culpa. Então, isso aí que é o preocupante. Você entra numa frequência baixa. Por isso que eu falo sempre aqui, pessoal, a gente é ser humano, a gente pode errar em qualquer momento, tá?
Quando você errar, não se culpe, não entre nessa frequência. Né? Procure entender a situação e volte para a frequência correta. Tá? Porque a espiritualidade existe a frequência correta que a espiritualidade quer que a gente viva aqui nessa realidade. Tá? Se os outros estão desequilibrados aí, deixa ele. Então a gente está aqui também para instruir essas pessoas para que ela entre nessa frequência correta da espiritualidade. Entende? Aí ele fala, o superego forma-se após o ego enquanto criança. Assimila valores recebidos dos pais e da sociedade. Então, essa bagaceira toda que a gente vai colocando no nosso campo mental, na nossa instância psíquica, é desde criança, tá, pessoal? Porque você sabe que quando a gente encarna aqui, a gente encarna como criança e a gente não sabe quem é a gente tá como criança. Então, as pessoas que estão cuidando da gente, que é a nossa, ela vai introduzindo coisas, aonde vai formando esse superego da gente. Regras, leis, né? Tudo isso. Então, é desde criança. E aí a sociedade, né, que é a escola, os conceitos aqui começa também a introduzir coisa nesse seu campo mental, né? Como o Freud fala na sua instância psíquica. Vai introduzir, o qual vai formar esse superego aí para ele equilibrar, né? As pulsões do id, do homem, do desejo. Então, são as regras. Não, menino, aqui você não pode fazer isso. Você vê que já começa desde criança, né? Você vê, existe um comportamento para a mulher e para o homem. Eu estava vendo meus netos, né? Eu tenho um neto, o neto fica pegando no pinga dele, né? Fica assim meio rígido. Aí a mãe não reclama, mas a menina, né? Quando vai pegar no órgão dela, feminino, que a menina começa a colocar o dedo lá, então o que a mãe vê, o que a mãe fala? Que é isso, menina? Não faça isso, não. Então, quando vai reprimindo ali, vai dizendo não, então tá colocando uma intervenção, uma intercessão. Você tá colocando aquilo tá criando um superego dela para impedir esse tipo de comportamento aqui nessa realidade. Não, 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 não é permitido. É por isso que inconscientemente, tá, as mulheres já vêm com essa repreensão. Os homens são mais um pouco liberal, porque às vezes não há tanta repreensão dessas coisas. Você vê que é desde criança, pessoal. E isso vai acontecendo, tá? Inconscientemente, tá? Então, é os pais entrando com a intervenção. Depois passa para a escola, né? A faculdade, e aí por aí vai. E você vai criando esse superego. Ele pune o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamento inapropriado e inaceitável. Então, mesmo que você nem pratique, mas só pensou em alguma bagaceira, né? Você sabe que isso você não vai poder colocar aqui na sociedade. Então, só em você pensar, o que é que acontece? Já começa a reprimir você. Você vê que hoje a sociedade, por exemplo, vou dar um exemplo, tem mulheres que gostam de ficar com um homem casado. Uma mulher dessa, o que é que o superego dela já não está mais, ela está frouxa, não está mais fazendo efeito. Porque só em você pensar, não, isso é errado. Ficar com isso é coisa errada. Então, já começa a bloquear, começa a trazer um sentimento que não é bom. Mas tem essas mulheres aí que, não, eu gosto disso. Então, por quê?
ela quer quebrar esse superego aí, pessoal. Tá? Depois, muitas caem em depressão, muitas ficam sofrendo aí e não sabem por quê. Porque é o superego agindo para não permitir isso. Quantas e quantas estão assim, pessoal? Eu estou dando um exemplo, tá? Mas existem várias outras coisas também. Aí ele fala, não apenas em ações praticadas, mas também no pensamento inapropriado, inaceitável. Aí por isso que tá repreendido esse pensamento, né? Aí ele fala, assim o superego está em conflito com o id. Então, porque está havendo pulsões do id, né? Muito forte, e você tá, o superego tá colocando uma força, então tá gastando uma energia muito forte, tá? Para repreender essas pulsões, pessoal. Por isso que gasta bastante energia para poder reprimir essas coisas, né? O superego. Então, porque é energia, tá? Então, essa energia vem com força do id, os desejos, né? E o superego coloca mais energia para parar, né? Para impedir essa de que você não faça essa energia. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que buscar o meio de a gente liberar essa energia. Não é para ficar reprimindo, a gente tem que liberar, mas conforme a espiritualidade quer. Não brinque, pessoal, com essa energia. Por isso que eu vi um cidadão falando: o homem ficar muito tempo sem sexo, sem, né? Sem colocar o sêmen dele para fora. O que é que você está fazendo com esse homem, rapaz? Você viu que isso não dá certo? Você viu que os padres eles vão fazer esse negócio de como é? Chamam o que? Sabatina, não, é abstinência. Você vê o que é que aconteceu com os padres aí, o que é que eles estão fazendo? Alguns líderes, alguns pastores. O que é que você está fazendo com um homem desse? Que é isso? Mulheres também. Você viu a história aí? Tem no YouTube aí a história que prenderam a freira lá no mosteiro, lá numa montanha. Só tinha freira lá, só tinha mulher. Quando vê as mulheres estavam tudo lá se atracando lá, né? E aí quando aparecia um homem lá, atacava os homens, tudo. Não pode, pessoal, ir de encontro à natureza. Não pode. A gente tem que equilibrar essa natureza. Vocês querem fazer coisas totalmente fora do que a espiritualidade está querendo. Então, por isso que está acontecendo isso aí. Não pode. Ainda mais brincando com a energia dessa energia sexual. É muito forte. Né? Pelo menos, tá? Ainda o evangélico, né? Permite o casamento, né? O líder. Agora, no meio católico, não permite. Tem outros também que não permite o cara ter a satisfação dele com a mulher, nem a mulher também. O que é que vocês estão fazendo com essas pessoas, pessoal? Eu só quero saber para onde você vai com isso aí. Tá? Então, é por isso que acontece essas bagaceiras aí. Então, ele diz assim: o superego está em conflito com o id. Então, uma pessoa dessa entra em conflito muito grande. Aí vai, aquela energia, a pessoa vai e vai ficando com mais força. E o que é que vai acontecendo? Daqui a pouco a pessoa está fazendo coisas aí absurdas aí, para ter a satisfação dela. Ela vai ter até um desvio de pensamento, né? Querer fazer com a pessoa, né? Do mesmo sexo, com criança, até com animais. Então, vai ter essa desvirtuação desse pensamento para satisfazer aquilo, a energia que ele está sentindo. Tem que tomar consciência, tá?
Aí o que mais, pessoal? Ele fala. Aí ele diz assim, o objetivo é dominar o id, né? O objetivo do superego. Ele atua reprimindo o instinto primitivo, de acordo com os valores culturais e morais. Então, de acordo com os valores que você internalizou na sua campo mental, né? Morais, esse superego ele vai agir para reprimir esses instintos primitivos. E um dos instintos primitivos da gente é o quê? É a energia sexual. É instintivo. É uma coisa também que a gente precisa para a nossa sobrevivência. É igual o instinto de você comer, pessoal. Você não pode tirar isso da pessoa. Você tem que controlar. Você diz, olha, você tem que fazer um regime aí. Então, só é aconselhar para ele controlar. A mesma coisa, você não pode tirar também o instinto do desejo sexual da pessoa. O que é que você tem que fazer? Tem que controlar, tem que começar a equilibrar o ego dele com a verdade, então mandando ele entrar naquela frequência correta. Ele ter a mulher dele, a mulher ter o marido dela e ter a satisfação da energia deles. Né? Não é porque que você está em um grupo aí religioso, está num templo religioso, que você não sente isso, não, tá? Tem muito que tenta esconder isso, tá, pessoal? Principalmente quando é religioso. Até no processo terapêutico, a pessoa tenta esconder isso do terapeuta. Porque isso significa que o superego está bastante forte, tá? Você vê até na terapia ele tem dificuldade de falar sobre isso. Então, é que o superego está bem forte aí, né? Ele as coisas religiosas que ele foi introduzindo. Então, tem que ter cuidado, né? O terapeuta que tem uma pessoa, você tem que ter cuidado para ir, né, equilibrando esse superego dessa pessoa, para a pessoa também liberar também essas energias, para ele perceber que isso é normal, faz parte do instinto humano, faz parte do processo dele humano aqui. A espiritualidade entende, Deus entende. Então tem que fazer. E quando você está na frequência correta, né, buscando as coisas, então isso faz com que você libere essa energia e essa energia, quando você libera, ajuda você também a evoluir espiritualmente. Agora não pode ser da forma contrária o que a espiritualidade determinou. Esse que é o problema. Quando você vai ter essa satisfação, buscar energia contrária ao que o processo de, como é que se diz, de liberação dessa energia, então a energia sexual trabalha contra a sua espiritualidade. Então você tem que fazer com que essa energia trabalhe ao seu favor na evolução espiritual. É isso, pessoal. Vê se alguns dos líderes estão ensinando isso a vocês, pessoal. Eles estão colocando proibições para vocês. Proibições, não trazendo consciência a você. Então, estou passando essa informação para trazer consciência a você. Tá? Então, ele disse, oprimir, né, o objetivo do superego, o instinto primitivo, que é o id, né? De acordo com valores culturais e morais. Esse é o princípio que rege o superego. É a moral. Então, esse é o princípio que esse superego ele age nesse princípio de reprimir as coisas que não pode ser colocada aqui nessa realidade. É as coisas que a gente aprendeu como certo, como errado, né? Então, pode ser que você aprendeu uma coisa errada e dizendo que é certo. E tem uma coisa que você aprendeu o que é certo
o que é errado e dizendo que é certo. Então pode estar invertido, é o que está acontecendo aqui nessa realidade. Então trocaram a coisa, então o engano está aí, para que a sua concepção do superego não estivesse equilibrada. Foi isso que a Matrix fez. Então, olha agora, pessoal. Muitos querem dizer agora que o errado está certo e o certo e a frequência correta certa está errada. Você já viu isso por aí ou não? Então, vá usando pessoas, tá? Que estão totalmente dormindo, totalmente com o seu superego desequilibrado, estão querendo dizer: isso aqui é normal, isso aqui é certo, isso aí que está errado. Então, o certo passa por errado e o errado passa pelo certo. Então, isso é a pior coisa. Por isso que Deus fala: não diga que o errado está certo e que o certo está errado, porque isso vai cair uma punição sobre você. Não faça isso. Você tem que se apoiar na verdade. Não, isso está errado. Está errado. Porque quando você reconhece o erro e vai para a verdade, você é curado. Mas quando você não admite, você não é curado espiritualmente. E se torna um demônio, tá? Porque o demônio que vai dizer que o que eles estão fazendo é certo. Entende, pessoal? Você pode virar um demônio. Então ele disse, é o princípio que rege o superego, é a moral, o que torna responsável por repreender o impulso sexual não saudável. Então, ele vai fazer isso. Aí, como é que se diz? O superego vai repreender esse impulso, né? Que está falando como a palavra impulso é porque é energia, tá? Então, coisas sexuais está falando de energia, energia que coloca na tomada ali, ó, tá? Tá falando disso. Então, o que é que o superego vai fazer? Vai repreender esse impulso sexual não saudável. Então, aqueles que não é permitido pela espiritualidade, aqueles que não são saudáveis. Mas o sexo permitido pela espiritualidade saudável pode se fazer, pessoal. Mas só o que é que acontece é ver no superego espiritual de muitos religiosos. Porque quando ele fala o sexo, aí quando está lá no sexo, então ele já começa a bloquear tudo. Então esse superego está desequilibrado. E isso que acontece com as mulheres, tá? Que fica ali frígida, rígida, não sente prazer mesmo com o seu parceiro ali. O consultório tá cheio aí as sexólogas, tá? Até psicanalista, consultório de tão cheio dessas mulheres com esse tipo de problema. Porque tem aí a composição da superego aí está desequilibrada. E você vê que a maioria dessas mulheres estão em um conceito religioso. É difícil, né, pessoal? Mas é isso, porque já você sabe que já desde criança, né, a mulher já é reprimida sobre essas questões aí. O homem, tá, ele já começa a manipular o órgão dele, a mulher tem uma dificuldade de manipular o órgão dela, pela repreensão já da mãe, né? Então, já vem uma concepção. Então, a mulher, quando ela entra nessa fase aí, ela tem a maior dificuldade em relação a isso. É uma coisa cultural, né? Então, ele disse: impulso sexual não saudável, que não estão de acordo com a espiritualidade e princípios espirituais. Então, aquele impulso sexual
que não está de acordo com a espiritualidade, de princípio espiritual. Então, o superego vai bloquear isso aí. Então, você vai gastar uma energia muito grande para reprimir esses impulsos aí. Inaceitável, que não está de acordo com a espiritualidade, com os princípios espirituais. Então, pessoas que têm esses fantasias, esses desejos loucos, essas coisas, tá? O superego trabalha muito forte nessas pessoas. Tem uns que estão fazendo aí, tá? E vai receber a recompensa deles. Estão fazendo loucura aí, tá, pessoal? Que não é permitido. Então, não está aproveitando a energia, como é que se diz? A energia espiritual, essa energia sexual para evoluir espiritualmente. Então, está fazendo com a própria energia, está derrubando ele espiritualmente. Vamos parar aqui, né, pessoal? 60 minutos. Passa rapidinho, né? A gente está na quarta parte, então a gente vai para a quinta parte, tá, pessoal? Vou marcar aqui. Quinta parte, tá? Na hora que tá ficando bom, né, pessoal? O negócio tá ficando bom, aí já dá 60 minutos, a gente tem que parar. Mas a gente, amanhã, né? Hoje é domingo, né, pessoal? Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Eu cantei essa música aí, pessoal, tá? Aí, gravei, tá? Então hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, né? Quem sabe a gente vai continuar esse estudo, né? Com a ajuda de Deus, da espiritualidade. Enquanto a gente dá vida aqui nessa realidade, pessoal, nosso corpo dando saúde, né? A gente vai procurando fazer o nosso processo aqui da consciência, tá, pessoal? É isso. A nossa dedicação é essa, tá? E a gente aproveitando também das coisas boas que tem aqui, da energia que é permitida pela espiritualidade, tá? A gente aproveitar para que a gente, né, evolua espiritualmente. A gente tem que aproveitar isso, tá, pessoal? E graças a Deus, até o momento de a gente não estar mais aqui no corpo. Então, se ele está permitindo, vamos continuar o nosso processo, tá? Espero que você esteja bem no corpo, esteja trabalhando as suas energias, a sua consciência, tá? E isso que é importante, tá, pessoal? Quero agradecer aí, nossa, eu fui no meu canal agora, eu vi lá, nossa, que tanto de visualização, tá, pessoal? E até os likes aí aumentaram, tá? Obrigado, tá, pessoal? Os comentários também, obrigado vocês aí, tá? Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Porque eu sei que não é fácil essa caminhada da nossa consciência aqui, tá? A gente tem as nossas dificuldades, faz parte do processo, tá? Mas é isso, a gente tem que caminhar, tá? Então, quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!